Bem-vindo ao EATRI. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre 3 problemas que podem atrapalhar muito o cristianismo e que na realidade já tem atrapalhado muito o cristianismo e pode ser um empecilho para que eu e você cresçamos na graça e no conhecimento de Deus, né? Então são 3 problemas básicos que na verdade sustentam vários outros problemas, né? Então eu vou colocar 3. Se vocês quiserem colocar nos comentários mais, coloquem mais problemas também, né? Vamos fazer um vídeo de colaboração. Eu começo e vocês terminam, né? Então esses 3 problemas atrapalham todo o cristianismo, mesmo que Cristo sustente o cristianismo, né? Ele atrapalha o cristianismo porque ele retarda a noiva de Cristo. Ele faz com que a gente não faça, ou não viva, ou não cumpra a vontade de Deus do jeito que ele quer, entende? E impede que a gente evolua no cristianismo. Eu não gosto de usar essa palavra, né? Eu vou até encostar aqui, eu não gosto de usar essa palavra. A gente não evolui, a gente desenvolve. Desenvolvimento cristão, é isso. E não é errado falar em um desenvolvimento cristão, porque a Bíblia fala que nós precisamos crescer, a gente precisa continuar. O primeiro passo, a primeira coisa que acontece na vida do crente é a conversão. Ele é convertido pelo Espírito Santo, ele passa a crer em Jesus, mas as coisas não acabam por aí. Você não para depois disso e se torna um membro de uma igreja que vai lá e senta todo dia e tudo mais. Não é isso. O cristianismo definitivamente não tem a ver com isso, né? Ele tem a ver com uma evolução, um caminho constante, que envolve a igreja, envolve a sua casa, envolve o seu trabalho e tudo mais. Então, hoje os cristãos estão mais estacionados do que na história. Por quê? Por causa desses 3 problemas que eu vou falar com vocês hoje, tá bom? Antes de eu começar, curta o vídeo, ajude o canal. Esse é um vídeo extra, olha onde eu tô gravando. Tô gravando um vídeo extra porque eu estava conversando sobre isso agora, eu resolvi colocar no vídeo para ficar registrado, né? Qual é o primeiro problema que atrapalha o nosso desenvolvimento e, consequentemente, o desenvolvimento do cristianismo no Brasil e no mundo? O primeiro problema se chama relativismo. Você sabe o que é o relativismo? O relativismo ensina que tudo é relativo. Tudo depende de quem lê ou de quem entende. Ele é mais subjetivo do que a verdade. Ele acaba apoiando uma outra ideia que fala que não existe uma verdade, né? Ou que o homem está impossibilitado de conhecer a verdade. O relativismo, quando a gente fala de relativismo cristão, a gente está falando disso, mesmo que envolva outras filosofias, tá bom? Eu estou com um livro aqui, por exemplo, se chama Engajamento Cultural. É um livro da Thomas Nelson, que vai falar sobre um monte de coisas que a igreja no mundo pensa, né? Então aqui tem a ideia da igreja, de todas as igrejas, né, sobre vários temas, e tem um monte de heresia, essa é a verdade. Mas no início do livro, aqui no primeiro capítulo, ele vai falar no cenário atual, né, eu marquei aqui, ó. Ele vai citar uma frase triste e que tem sido a vida de muitos cristãos. Ele diz o seguinte: confessamos que somos simples mortais que só podem ver um ângulo da realidade. Nós só podemos ver um ângulo de uma realidade que, para a ideia do livro, existe vários ângulos, né? Essa é a infeliz frase do autor, né? Mas também confessamos que o único ser humano que tem essa visão completa é o nosso Senhor. Ou seja, nós não podemos conhecer a verdade, né? E é por isso que nos tornamos relativistas. Isso é ensinado dentro de igrejas, tá vendo? Agora pense, será que nós não podemos conhecer a verdade quando nós temos acesso à verdade? Será que a Bíblia é difícil de entender a ponto de aceitarmos qualquer coisa que pareça verdade, por ser a visão de um, de outro, né? Eu acredito que isso tenha atrapalhado muito. E você se torna relativista quando aceita diferentes pontos de vista de uma mesma verdade. Então, quando a Bíblia é clara em um aspecto e você adota um pensamento diferente, você se torna relativista. Isso atrapalha muito porque dentro das igrejas não se pode desenvolver mais temas, né? Você não pode falar sobre muitas coisas na igreja. Você não pode falar de eleição, predestinação, por exemplo, porque existe pontos de vista diferentes. E qual é o ponto de vista da Bíblia, né? Agora a gente não consegue mais entender. É impossível saber a verdade. Só Deus tem a verdade. Esta é a frase mais usada pelos relativistas.
E ele fala isso aqui, olha que coisa, ele fala isso aqui também. Ele continua da seguinte maneira, ó. Mas também confessamos que o único ser humano que tem essa visão completa, ou toda a verdade, tá, é o nosso Senhor, que também é o nosso Deus. Essa profissão de fé não influencia somente a nossa visão, mas também a nossa postura. Depois disso, o livro vai trazer um monte de visões que são consideradas verdades, né? Dependendo do ponto de vista que você olhe. Este é o problema do relativismo. Ele cria vários ângulos para uma mesma verdade. Isso tem acontecido no mundo e influenciado a igreja há séculos. E você, definitivamente, não pode ser relativista. A Bíblia é a verdade de Deus. Sabe, a verdade de Deus não está lá em Deus, distante de nós. Não, ela está revelada nas Escrituras. Entende? Você não vai ser sábio como Deus, óbvio. Você não vai ser conhecedor de tudo como Deus, mas ele vai te revelar a verdade. E quando ele te revela a verdade, esta é a verdade. Esta não é um ponto de vista da verdade, esta é a verdade. Se a gente não adota o fato de que temos a verdade revelada, nos tornamos relativistas e a verdade deixa de existir. Não existe verdade. O próprio um pastor muito famoso, ele faz duas interpretações diferentes de um mesmo tema. Ele usa duas técnicas de interpretação e o mesmo tema que em dois lugares na Bíblia. Por exemplo, isso é só um exemplo, tá? É claro, o relativismo é muito mais do que isso, mas só para servir de exemplo. Então, cuidado com o relativismo, ele vai travar a sua vida, sabe? Existe a verdade? Sim. Existe a verdade. Ela foi revelada? Sim, ela foi revelada. Então só existe uma verdade, que é a verdade revelada. Cabe a nós buscá-la. Cabe a nós estudá-la e compreender a verdade, e não a nossa verdade. Não o nosso ponto de vista sobre a verdade, mas a verdade. Nesse caso, a Bíblia Sagrada. Eu estou aqui com a minha Biblinha de estimação, tem aqui outra Bíblia, ó. Ela tem a verdade, está aqui, definitivamente. Um dos argumentos, por exemplo, desse livro sobre o LGBT, né? Por que Deus ama os LGBTs? Um dos argumentos dele é que a lei acabou, né? E olha só, esta é a verdade dele, né? Mas essa não é a verdade, entende? Eu não posso dizer que esta é a verdade dele, eu tenho que dizer que esta é a mentira dele, porque Jesus não disse que a lei acabou, e Paulo também não disse que a lei acabou, então esta não é a verdade. A verdade está revelada na Bíblia. Agora, muita gente tem se tornado relativista e aceitado heresias como mero ponto de vista. Tá? Essa é o ponto de vista dele, é o ponto de vista dela, né? É a maneira como ela enxerga. Ok, mas eu não preciso desta maneira, eu preciso da Bíblia. Os cristãos querem a verdade, eles não querem a sua visão da verdade, eles querem a verdade. É por isso que leituras da Bíblia, né, exposição da Bíblia faz tanto sucesso, porque nós ansiamos pela verdade. E quando a gente se torna relativista, a gente perde a base da verdade. E por outro lado, quando você ignora ou rejeita o relativismo, você se torna meio triste neste mundo, porque a maioria das pessoas, infelizmente, se tornaram relativistas. E aí não existe mais verdade. Não existe mais verdade. Não importa quão bem você leia. Não importa quanto tempo de leitura você tem, quanto você lê, não. O cristão brasileiro se tornou relativista. Ele abandonou a verdade em troca da sua boa e velha apostasia. Infelizmente. É isso que acontece. O segundo problema, ele pega ainda mais a igreja. Este segundo problema deixou a igreja trancada. Nós estamos presos. É isso. Nós fomos feitos de reféns pelo mundo e pelo mal. O segundo maior problema que vai fazer com que você trave a sua vida é o medo do mundo. Os cristãos têm medo do mundo. Eles têm medo de movimentos sociais, eles têm medo dos gays, eles têm medo das lésbicas, do feminismo. Nós estamos paralisados pelo mundo. O mundo venceu. Está vencendo o cristianismo. É claro, existe um pouco de pessoas agindo que essas pessoas estão meio que isoladas porque elas são bem poucas, né? Agora, o restante tem medo. É medo de falar,
é medo de ler todo o texto, é medo de pregar a verdade. Por isso, tantas pregações humanistas, por exemplo. Pregação que foca o seu bem-estar, o seu desenvolvimento pessoal. Né? É muito melhor pregar o desenvolvimento pessoal do que falar que você, continuando com essa ação que você faz, vai para o inferno. Né? É muito melhor. Você vai ter muito mais público se você falar o que as pessoas querem ouvir do que se você falar a verdade. É isso. E assim, esta geração inteira está caminhando para o inferno, porque ela procura o que faz bem para o coração dela. Ela tem comichões no ouvido, como Paulo disse que teria. Né? O medo do mundo fez com que muita coisa ruim acontecesse. Muita coisa ruim acontecesse. E no mundo e na igreja também. Bom, para você que pensa que a igreja só age dentro da igreja, você precisa ler um pouco de Atos e perceber como que a igreja influenciava a sociedade também. Não usando política, mas a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho. Eu vou lembrar vocês de um caso que eu já contei, que é o texto que eu estou lendo agora. Né? Quando Paulo expulsa o demônio de uma menina. Né? Aquele não foi um problema só da menina, não foi um problema só dos pais dela. Aquilo foi um problema social. Aquilo foi um problema econômico e atingiu toda a população. E Paulo não ficou com medo de fazer isso. Nós temos medo. Os cristãos sentem medo do mundo e não sentem medo de Deus. É estranho, né? A gente acredita mais no mundo do que em Deus quando fazemos isso. Então não deixe que o medo do mundo faça com que você deixe de falar a verdade. Pregue a verdade. Né? Quando pregar a verdade? No domingo, quando você tiver oportunidade? Negativo. Pregue a verdade qualquer tempo, como Paulo ensinou. Está dentro do terminal de ônibus, pregue a verdade. Entrou no metrô, pregue a verdade. Pegou o elevador, pregue a verdade. Quando alguém te perguntar alguma coisa, não responda o que a pessoa quer ouvir. Responda a verdade. É isso que é viver a verdade. Não tenha medo do mundo. Agora, vamos supor que você sofra por causa da verdade. Porque é isso que vai acontecer. Eu não estou dizendo que falando a verdade você vai ser rico no mundo. Pelo contrário. Né? Jesus disse que o mundo seguiria e perseguiria os seus discípulos. Né? E nós somos discípulos de Jesus. O mundo odeia aqueles que vivem a verdade de Jesus, que falam a verdade de Jesus. E nós vamos ser meio que perseguidos. Tá? Mas Deus existe, não existe? Somos cristãos. E se Deus existe, e se nós estamos sendo perseguidos pelo mundo, Deus certamente vai nos proteger, vai nos guardar, ou não. Né? Ou Ele vai deixar com que nós sejamos levados mortos, e do outro lado estejamos com Ele para sempre. Né? Então não importa se estar em paz ou em guerra, para o cristão é a mesma coisa, porque ele está com Deus. Agora, nós ficamos com medo dessa mensagem, principalmente do que isso faz na prática, né? Porque vamos sofrer. E o medo de sofrer pelo mundo é rebeldia contra Deus. É rebeldia contra Deus. Se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria, Jesus fala. E por causa disso, nós demonstramos que não somos de Cristo. Quando nós vivemos para agradar o mundo, nós demonstramos estar contra Jesus, porque Jesus disse, olha, vocês não são do mundo. E se o mundo vos odeia, ele odiou a mim antes. Agora, por que o mundo odeia vocês? Porque vocês são de Cristo. E por que o mundo ama vocês? Porque vocês não são de Cristo. A regra é básica. Né? Então não tenha medo do mundo, nem do que vai acontecer. Sabe? Nós precisamos viver a verdade. Ninguém foi chamado para ficar com medo. Vocês não se tornaram cristãos para ficarem com medo de falar a verdade. Falem a verdade. Na igreja está pregando heresia? Fale a verdade. Vão expulsar vocês da igreja. Tá? Vão expulsar vocês da igreja. E saiam dessa igreja para a honra e glória de Jesus, porque vocês saíram porque falaram a verdade. Saiam. Deixe que eles mandem vocês embora da igreja. Porque vocês estão sendo mandados embora por falar a verdade. Não é por causa de fofoca. Não é por causa de pecado, é por causa da verdade. Por causa da verdade, nós vamos ser atribulados mesmo, né? O último ponto que tem atrapalhado mais os cristãos, eu vou contar uma história antes, né? Esse dia eu estava conversando com a minha mãe e ela disse o seguinte, ela é de uma igreja pentecostal, né?
Ela falou para mim assim, Namão, eu gosto tanto de estar na igreja, né? Na hora eu fiquei feliz. Ela fica feliz, poxa mãe, que legal, você gosta de ir pra igreja, né? Aí sim, a gente vai pra igreja, a gente ajoelha e fica orando, orando tipo 40 minutos, 50 minutos, sabe aquele som, né? Aquele movimento. Aí a minha alegria se tornou em tristeza. A minha mãe gosta de ir para a igreja porque ela sente uma emoção agradável na igreja. Ela não vai para a igreja para ver a verdade. Ela não vai para a igreja para glorificar a Deus, né? Ainda. A gente está trabalhando isso nela. Mas ela vai para a igreja porque ela se sente bem na igreja. O emocionalismo tem sido uma desgraça para o cristão. Nós buscamos lugares onde nos sentimos bem. E olha, isso não é um problema do pentecostalismo, não. Isso é um problema nosso, tá? Nós evitamos fazer as coisas porque não nos sentimos bem. Já reparou nisso? Às vezes até a questão da verdade, você deixa de falar a verdade porque você se sente melhor falando a mentira. Ou ocultando a verdade. O emocionalismo faz com que as pessoas vão para a igreja em busca de um momento de êxtase, em busca de um momento de alegria, em busca de um momento de choro, de unção, mas isso tem que ser vivido em todos os lugares. A nossa vida não é um culto, nós não somos templo do Espírito Santo, então você não precisa de ir para a igreja apenas para isso. Nós vamos à igreja para glorificar a Deus, adorar a Deus, aprender a palavra de Deus, mas muita gente nem sabe mais o que é isso, entende? O emocionalismo fez com que igrejas enchessem de pessoas vazias. Eles vão lá, eles cantam, eles choram, eles rodopiam, eles se alegram e saem de lá sem saber nada a mais do que entraram. Infelizmente é isso. Já aconteceu com você? Você já viu isso acontecer? Então, nada trava mais o ser humano do que o prazer. Esta é a questão. É muito difícil dizer para alguém que gosta, por exemplo, de filme pornô que aquilo é errado para ele. Porque aquilo dá tanto prazer para ele que dificilmente ele vai aceitar que aquilo é errado para ele. A mesma coisa com o cigarro, a mesma coisa com a bebida. Poxa, a bebida é tão gostosa, ela me deixa tão alegre e eu não consigo entender por que ela é ruim se ela me faz bem. O prazer é uma das coisas que mais incapacitam as pessoas. Enquanto vocês ficarem em casa assistindo Netflix sem produzir nada, vocês vão estar se sentindo bem. Entende? Até isso, né, envolve. Enquanto vocês ficarem, por exemplo, sem falar nada, sem escrever nada, sem produzir nada, né, sem se envolver, e enquanto vocês estiverem no sofá me assistindo apenas, vocês vão estar assistindo muito bem. Mas isso não é tudo. A vida não é isso. E isto faz parte do emocionalismo. Estamos presos nos prazeres, presos nos desejos, sabe? Eu não quero falar nada na igreja. Eu não quero aprender a pregar, eu não quero aprender a orar, eu não quero aprender a ler, eu não quero interpretar a Bíblia. Eu quero lá sentir a vontade de Deus. Como é que você sente a vontade de Deus se você não sabe ler? Porque Deus ele se revela pela palavra. Se você não consegue ler, que tipo de emoção é essa? Essa emoção, ela está em todas as religiões, você sabe, né? A única emoção que não tem nas religiões, que tem no cristianismo, é o poder da palavra de Deus. A pregação da verdade, a pregação da palavra, é ela que liberta. Se sentir emocionado é algo que o mundo sabe fazer muito bem, né? Agora, expor as escrituras e fazer com que elas moldem a nossa cosmovisão é algo que só Deus pode fazer. Isso sim é experimentar a vontade de Deus. Então não deixe que o emocionalismo te tranque. Não deixe que ele faça com que você não faça mais nada. O cristianismo é muito mais do que isso, tá? Vamos lembrar então? Relativismo, todas as verdades são verdades. Como o livro da Thomas Nelson falou, tá? Relativismo te trava. Medo do mundo te incapacita. Te incapacita. Você não faz a vontade de Deus por medo do mundo, tá? Eu prefiro não pensar o que Deus pensa sobre isso. Então não tenha medo do mundo. Terceiro problema, o emocionalismo trava o crente. Não busquem uma religião de emocionalismo. É claro que nós sentimos emoções. Eu fico emocionado. Eu já chorei lendo a Bíblia.
Também já chorei ouvindo um hino, né? Isso faz parte do ser humano. Agora, eu não estou condicionado a isso, entende? Eu já tive sonhos, né? Já tive, mas não é isso que me movimenta. Não é essa a minha ideia principal de cristianismo, entende? A minha ideia principal de cristianismo é viver para a glória de Deus. E para isso eu não posso ser relativista. Para isso eu não posso ter medo do mundo e para isso eu preciso estar são. Porque quando Deus for me usar, eu preciso entender o que está acontecendo para fazer exatamente o que Ele quer. Fique com Deus, até o próximo vídeo aqui no canal.